Hoje é Deus de Promessas, de Davi Sasser, e é muito linda. Medita aí enquanto isso, ó. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem pela manhã. És Deus de perto, sempre está perto, e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Tudo posso passar, tudo pode mudar, mas a tua palavra vai se cumprir. Porque Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus de promessas, Ele é Deus. É linda, né? Por isso que eu sempre gosto de, além de começar com uma música, ler com vocês ler com vocês a letra da música para ter esse momento de reflexão. E agora nós já vamos para a palavra. A palavra de hoje, gente, é Salmos 32 e Salmos 33. Eu quero pedir uma coisa para vocês hoje. Prestem atenção se vai haver alguma mudança hoje no direcionamento do estudo. Se você perceber, depois me conta se houve alguma mudança no direcionamento do estudo. Se você achou melhor ou não. É só isso que eu vou dizer. Se você percebeu, ok. Se você não percebeu, então pode ser coisa da minha cabeça, tá bom? Então vamos lá. Olha só. Salmos 32 diz o seguinte. Pega a sua Bíblia aí e vamos ler juntos, se você estiver com a sua Bíblia. Se você não estiver com a sua Bíblia, preste atenção, ok? O tema do estudo, gente, hoje eu coloquei por acaso o salmo errado. Hoje é Salmos 33 e Salmos 34, gente. Nossa. Já começou assim. A Lorena hoje tá perdida. Salmo 33 e 34. Fiz confusão aqui na hora de anotar. Deixa eu só salvar aqui para vocês. Pronto, Salmos 33 e Salmos 34. E como eu ia dizendo, o tema hoje é Deus Criador, Deus Sustentador. 33. Exultai, louvor ao Criador e Preservador. Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos, no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, criação grata do seu coração, né? Criar uma nova canção, uma nova arte com a gratidão do seu coração. Entoai-lhe um novo cântico. Tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel para a criação. Ele ama a justiça e o direito. Ele ama a verdade, e a terra está cheia
da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele, o Senhor, ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo, ele não garante vitória, a despeito de sua grande força. A ninguém pode livrar, só pode matar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma, ela espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Este foi o Salmo 33. Agora vamos para o Salmos 34. Provai que o Senhor é bom. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Todos. Aqui, olha, gente, no versículo 3, está fazendo referência em andarmos juntos, em andarmos em comunhão. Olha, engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Essa união, esse estar juntos, andar, ter comunhão, juntos louvando ao Senhor, juntos edificando a casa do Senhor, juntos nos alegrando por pecadores estarem se arrependendo. O ato de caminhar junto, aqui nesse versículo 3. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Por isso ele está agradecendo, porque eu busquei ao Senhor e ele me acolheu. Então ele me livrou de tudo aquilo que eu temia. Eu tenho motivos para agradecer. Por quê? Pelo perdão dos meus pecados, pelo atendimento das nossas orações,
pela vitória sobre o pecado, pelo dom inefável de Deus, pela ira e pelo consolo de Deus, eu tenho motivos para me alegrar e ser grato. No versículo 4. Contemplai os seres iluminados, ou contemplai ao Senhor e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, nesse caso Davi, mas pode ser você, pode ser eu. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Aqui fala dos anjos, o anjo do Senhor. Quando faz referência do anjo do Senhor, nós temos aqui uma explicação na Bíblia falando sobre o ministério dos anjos. E os anjos, eles auxiliam em caminhos difíceis, eles livram do mal, eles transmitem tarefas, eles animam em momentos de tristeza, eles livram dos perigos, eles derrubam nossos inimigos, eles protegem em meio aos perigos. E a presença do Senhor, esse anjo do Senhor, que acampa-se ao redor dos que o temem e o livra, essa presença do Senhor, ela vai adiante de nós como nosso guia. Ele vive em nós como a nossa força. E Ele está acima de nós como nosso sumo sacerdote e intercessor. Ele está por baixo de nós, na figura de braços eternos. Ele está ao lado de nós, como nosso acompanhante à nossa direita. E Ele está ao nosso lado, como nosso libertador. E Ele está atrás de nós, como nosso protetor. Então, essa é a presença do Senhor em nossas vidas, que está de todos os lados. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Se você quer ser um homem que ama a vida, né? Você que é um homem que ama a vida e quer ter uma vida longa, vivendo no bem, o que você tem que fazer? A pergunta e a resposta aqui na Bíblia. Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, o coração que confessa, o coração aberto na presença do Senhor. Perto está o Senhor dos que têm este coração.
e o Senhor o salva de todo e qualquer espírito oprimido. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que o odeiam, os justos serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Os que confiam no Senhor, nenhum será condenado. Aqui fala uma menção no versículo 20, preservar-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Isso aqui é uma profecia relacionada à vinda de Jesus Cristo, que ele foi crucificado, mas nenhum sequer osso de Jesus Cristo foi quebrado. A palavra, ela se cumpre. Pode passar o tempo que for, mas a palavra vai se cumprir. É o que a gente ouviu na música, né? Os teus ouvidos estão sempre atentos a me ouvir. É um Deus de perto, é um Deus de longe. É um Deus cuja palavra sempre vai se cumprir. É um Deus de promessa. É aquele Deus que no Antigo Testamento fez coisas lá no Novo se cumprir. É um Deus que lançou palavras e que essas palavras continuam se cumprindo. É um Deus que continua sendo o mesmo Deus, embora o mundo muitas das vezes queira nos fazer acreditar que estamos sozinhos, que como se Deus tivesse mudado, como se todas as coisas tivessem mudado. Aquele Deus lá do começo da história, de Gênesis, que tudo criou no falar, que tudo criou na sua sabedoria, na sua divindade, na sua soberania, é o mesmo Deus que continua agindo nas nossas vidas. É o mesmo Deus que faz milagres extraordinários no decorrer da história. Só que a gente às vezes para ver e parece que a gente não enxerga a história acontecendo. Às vezes a gente pega a Bíblia e fala, esse mesmo Deus não existe. E existe, gente. A promessa, ela vem se cumprindo, a Bíblia continua sendo escrita na minha e na sua vida. Só que às vezes a gente não entende o mover de Deus na história, mas ele continua sendo o mesmo Deus e ele continua movendo, e as promessas dele para as nossas vidas continuam sendo cumpridas. E como são cumpridas? Às vezes, né? Longas. Às vezes a gente não entende a velocidade do cumprimento dessas promessas, mas Deus sabe de todas as coisas. E até mesmo o silêncio de Deus é promessa para a minha e para a sua vida. É o cumprir da palavra dele na minha e na sua vida, né? Tá, Deus criou o mundo e todas as coisas têm origem nele. Deus é o que sustenta o universo. E o Salmo remete muita alegria nessa criação do universo. Como Deus é responsável por todo o mundo, Ele é o Criador de tudo que vemos e de tudo que não vemos também. Tudo que a gente vê no mundo e as coisas que também não vemos, porque existe um mundo invisível, é criação de Deus. Ele é o Deus da geografia, Ele é o Deus da arqueologia, Ele é o Deus da história, Ele é o Deus onipresente, Ele é o Deus onisciente, Ele é o Deus que sabe de todas as coisas, que mantém as rédeas da nossa história. Ele é o Deus criador, sustentador, Ele é o Deus vivo. Aquele que busca a Deus será abençoado. Não vale confiar na força humana. A nossa esperança, ela está no Senhor. Mas muitos rejeitam a ideia do Deus que interfere no mundo. Existe esse secularismo, né, do mundo ocidental, nessa
existe esse secularismo do mundo ocidental que muitas vezes acredita numa força mística, numa força mágica, numa força pagã interferindo no mundo. Mas na verdade não, existe o nosso Deus interferindo no mundo. Não existe esse paganismo, não existe outra energia, não existe outro Deus no mundo, gente. Sendo assim, o texto, o salmo que estudamos, diz que temos dependência em Deus. E por isso a nossa vida faz sentido, porque dependemos de Deus. Sendo sinceros com a nossa vida, vemos que somente a bondade de Deus pode ser responsável pela vitória alcançada na vida. Proteção, graça, as nossas famílias, as nossas finanças. A bondade de Deus, ela só é alcançada, a gente só vê esse mover de Deus quando olhamos para nós, temos ciência, né, dessa proteção que Ele exerce em nossas vidas, essa graça que alcançamos de maneira imerecida nas nossas famílias, nas nossas finanças. É o Senhor que nos liberta de todas as tribulações, pois Ele ouve o nosso clamor. O Senhor, Ele é bom e nada falta aos que o temem. Deus age em nosso benefício e também é um Deus de justiça, de responsabilidade ética, que guarda a sua língua do mal. Guarda a sua língua do mal. Deus criou conselhos sábios para que possamos atrair a bênção, a paz. Nosso Deus soberano é o Deus criador e sustentador de todas as coisas. Vamos agora para as perguntas do professor Luiz Saião. Como eu sempre digo para vocês, eu sigo aqui esse estudo bíblico que é chamado de Rota 76, que é do professor Luiz Saião. E eu tenho esse estudo físico, mas existe esse estudo em... Existe ele no celular para você baixar o aplicativo Rota 66, se você tiver interesse. E aí você pode fazer o estudo bíblico sempre acompanhado. Não tem desculpa, gente, para não estudar a palavra. Ai, mas eu não entendo. Lá dá para entender direitinho, tá bom? Então agora vamos para as perguntas. Pergunta 1. O Salmo diz que Deus falou e tudo se fez. Mas a ciência ensina que houve o Big Bang e tudo aconteceu. E então? Bom, como eu disse para vocês, Deus é o Deus de todas as coisas, inclusive da ciência. Ele é o Deus, é um aplicativo. Ele é um Deus da geografia, da arqueologia, da história, da ciência. Tá, mas e aí? Essas ideias, gente, elas não são contraditórias. E eu já ouvi muitas pessoas falarem que sim, a questão do Big Bang. Por quê? Qual que é a ideia do Big Bang? Big Bang é uma ideia da ciência. E quem fez a ciência? E quem criou todas as coisas? Deus. Então até elas não são contraditórias, elas meio que se encaixam. Olha só o que o pastor Luiz Saião fala. A Bíblia, quando fala da criação, ela fala de uma forma que todos entendam. Ali no começo, ela fala que Deus fez o céu, que Deus fez a terra, que Deus juntou ali o mar, que Deus juntou ali a terra, tudo no seu falar e de uma forma que eu e você entenda. Então a Bíblia, ela faz essa descrição para que nós possamos entender, destacando que tudo existente veio de Deus. É uma linguagem poética, não é? Primeiro criou isso, depois criou aquilo. E a gente lê e consegue até visualizar tudo acontecendo. Esta é a forma com que a Bíblia relata. Agora a ciência, ela entendeu o quê? Ela tenta entender, né, o universo dentro dos seus limites.
A ciência, ela tenta descrever dentro dos limites palpáveis da ciência, dentro do que dá para explicar na ciência. E aí, o que ele faz? Ela não consegue responder se o universo veio ou não de Deus. A ciência não consegue responder, porque está fora do alcance dela. Ela não tem alcance para falar isso. Então, porque Deus não nos é alcançável de forma lógica, né? Então a ciência, ela tenta limitar o que para nós não é possível ser limitado, porque nós somos limitados e Deus é ilimitado. Então não tem como a ciência querer mensurar o que Deus fez ou deixou de fazer. Mas ela tenta e não consegue. Mas ela tem lá a sua forma de explicar. E na sua forma de explicar não está de todo equivocada. É o que ela alcança em termos de explicação. Mas a ideia em si não é contraditória. Por quê? Vamos seguindo. Ela está além da sua capacidade, mas a teoria mais aceitável que temos hoje dentro da ciência quanto à criação do mundo é sim o Big Bang. Afirma o seguinte, o Big Bang afirma o seguinte, que tudo era uma grande massa e que se explodiu no que conhecemos hoje. E a ideia dessa grande explosão explica que houve um grande início de tudo, então a ciência responde isso. E às vezes não tem nada a ver com a nossa perspectiva de fé. E tem coisas da fé. Então ela não é contraditória, porque é o que a ciência conseguiu alcançar. É a linguagem mais próxima da concepção da criação do mundo que a ciência conseguiu alcançar. Só que nós entendemos na Bíblia através da fé. E a Bíblia, elas nos apresenta o que nunca foi discutido pela ciência, porque a ciência em si não alcança o que foi explicado ali na Bíblia. Então, olha, tem coisas da fé que a Bíblia nos apresenta e nunca será discutido pela ciência, porque está além da sua capacidade. Então, a confusão entre a teoria do Big Bang e a criação do mundo em Gênesis, da forma como que Deus estabeleceu, essa confusão de quem está certo ou de quem está errado é desnecessária. Não existe aqui uma contradição. Não há aqui uma contradição fundamental. Porque Deus, ele não é limitado pela ciência. Então, a forma com que Deus criou o mundo, só a Deus pertence a essa explicação. E a Bíblia relata como foi. Agora, o fato da ciência querer limitar como foi, e ela falar que foi dessa forma, de uma explosão, que é a teoria do Big Bang, é uma teoria aceitável, porque é até aonde a ciência conseguiu alcançar uma explicação dentro da sua limitação. A ciência é limitada e conseguiu explicar desta forma. Está errado? Não está errado. Está contradizendo o que Deus disse? Não está contradizendo. É um pedacinho que a ciência conseguiu explicar. Mas Deus pega essa ciência e faz isso, ó. Porque Deus criou até mesmo essa ciência. Ok? Deu para entender aí? Eu achei tão bacana isso. Então a gente não precisa... Em resumo, não há uma contradição fundamental entre a criação, da forma com que Deus fez, e a ideia do Big Bang, porque uma complementa, a ideia da ciência complementa a ideia de fato do que aconteceu. É uma ideia limitada dentro das condições da ciência de explicação. E ninguém explica Deus, né, gente? A questão é essa. Agora, a pergunta 2. Deus, como sustentador, é aquele que intervém. A pergunta: Deus, como sustentador, é aquele que intervém. No mundo natural, encontramos explicações razoáveis para entender como as coisas funcionam. Como podemos ter certeza de que Deus interfere no mundo atual? Como podemos ter certeza de que Deus interfere no mundo
atual. Olha só, exemplo. Um médico, ele vai fazer uma cirurgia e a pessoa sarou. Beleza. Foi porque o médico fez o procedimento correto. Não é verdade? E não tem nada a ver com Deus? O que você acha? Não tem nada a ver com Deus? Quem deu a sabedoria para o médico? Quem criou todas as coisas? Quem criou todas as ciências? Vocês acreditam mesmo que as coisas no mundo, elas vão se criando do nada? Vocês acreditam mesmo que não há inspiração de Deus em todas as coisas que cooperam para o bem da humanidade? Até mesmo os procedimentos cirúrgicos, os remédios, as descobertas das ciências, vocês acreditam mesmo que isso não tem a ver com o mover de Deus? Nada se fez de novo aqui nessa terra. Tudo já foi criado. E Deus envia todas essas mensagens, todas essas inspirações para o bem, são vindas de Deus. É propósito de Deus. Então, até mesmo o médico que vai ali fazer uma cirurgia, ou até mesmo o Altair que tá aí, ó, o dentista, que vai ali, ó, fazer uma cirurgia como dentista, e essa pessoa sarou no natural, e a gente pega e olha e fala, não, mas foi porque o médico fez o procedimento correto. Não, mas foi porque o dentista fez o procedimento correto. Isso não tem nada a ver com Deus? Tem sim. A sabedoria provém de Deus. Os conhecimentos técnicos, as ciências provêm de Deus. Então, nós não podemos dizer que essas coisas naturais não têm nada a ver com Deus, porque isso não é verdade. Só que muitas das coisas, elas fogem da nossa capacidade humana de compreensão. Coisas até mesmo que a ciência não consegue compreender. Existem coisas em que Deus atua no natural e existem coisas que Deus atua no extraordinário, né, no sobrenatural. Então, quando nós atuamos pela ciência, isto é uma inspiração de Deus no natural. Quando nós acabamos recebendo um milagre, algo que a própria ciência não explica, isto é uma atuação de Deus de forma sobrenatural. Então existe no mundo a atuação de Deus no natural e existe a atuação de Deus no mundo também de forma sobrenatural. O fato de você levantar, o fato desses astros, do sol estar fixado no céu, do céu não começar a cair os seus pedaços aqui na terra. Existem muitas coisas existe mais coisas entre o céu e a terra do que possa explicar a nossa vã filosofia, não é o que Shakespeare já dizia? Então existe muita coisa que a ciência não consegue alcançar, mas todas essas coisas têm a interferência de Deus. O Deus que age no sobrenatural também é o Deus que age no natural. Deus, ele pode usar um fenômeno natural para atingir seus propósitos. Então, às vezes, o que você acha que foi uma descoberta sua, na verdade foi inspiração de Deus na sua vida, instrução de Deus na sua vida para que ele possa atingir um propósito. Deus, ele criou o universo e ele interfere em qualquer momento da sua vida. Mas nós temos livre-arbítrio. Nós também decidimos se queremos ou não fazer alguma coisa, porque nós não somos marionetes nas mãos de Deus. Ele te deu livre-arbítrio para decidir, mas ele te dá inspiração através do Espírito Santo. Você é inspirado a agir no seu propósito. Quanto mais próximo de Deus, mais alinhado ao propósito de Deus você estará, né? O dedinho de Deus está em tudo e em todos, o Altair disse. Então vamos para a próxima pergunta. Quando alguém te faz uma pergunta se o Deus sustentador é aquele que intervém, é o Deus que sustenta. Esse Deus é o Deus que sustenta todo mundo. Todo o mundo.
ele intervém no natural e no sobrenatural. O título do Salmos 34 fala que Davi refugiou-se com Abimeleque, mas em 1 Samuel 21 temos que Aques é que estava lá no momento. Há uma contradição ou um erro? O que aconteceu aqui? Vamos lá. Gente, eu pensei que eu não ia ter que entrar nessa parte aqui da história, mas deixa eu explicar. O título do Salmos 34 fala assim, ó. Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque e por este expulso ele se foi. Davi, ele foi perseguido por Saul. Nesse momento aqui da história, que é lá em 1 Samuel, capítulo 21, versículo do 13 ao 15. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Eu já estudei essa parte, mas eu não vou lembrar de cor. Só um momentinho. Personas. Se vocês estiverem com a Bíblia aí, abre no capítulo 21, 1 Samuel 13, 15. Fala assim, ó. 13, 15. Pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos pórticos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aques aos seus servos: Bem, vedes que este homem está louco. Por que me trouxestes a mim? Davi guardou estas palavras, considerando-as... lembrei da história. O que acontece aqui? Neste momento, Davi estava fugindo, gente. Davi, ele tinha salvo Saul, né? Antes dele ser rei, nessa situação aqui. Davi tinha salvo Saul da guerra. Ele era muito fiel a Saul. Só que aí, Davi foi crescendo, né, como guerreiro. E Saul ficou enciumado da fama de Davi. Em determinado momento, Saul quase matou Davi. E nesse momento, Saul ainda era rei, né? Aí Davi teve que fugir. Davi saiu fugido e tal. E aí, em determinado momento, Davi estava diante de Aques aqui. E diante desse Aques, que Saul também era um rei, era rei de Gate, ele se passa por doido. Ele se passa por doido para não ser morto. É essa situação aqui. Mas enfim, o que a pergunta está fazendo? O título do Salmos 34, que Davi refugiou-se com Abimeleque, mas em 1 Samuel 21 lemos que Aques é que estava lá no momento. Há uma contradição ou um erro? O que aconteceu aqui? Abimeleque, o que o pastor Luiz Saião explica, porque fala de Abimeleque e depois fala de Aques. Isso aqui é algo bem específico, pode ser que vai deixar vocês um pouco confusos. O Abimeleque aqui, vocês vão perceber que na Bíblia existe a menção de Abimeleque mais de algumas vezes. Eles entendem que essa terminologia de Abimeleque significa também meu pai, rei, em hebraico. Então aqui talvez não seja uma contradição de se falar dois nomes no mesmo momento. É porque Abimeleque era como se fosse um título. Assim como Faraó era um título de rei, é muito provável que Abimeleque também seja um título. E neste momento aqui, Davi se refugiou com este rei, mas o rei era Aques. O nome do rei era de fato Aques. E faz uma menção a Abimeleque como se Abimeleque fosse um título. Então, não é que está falando que ele estava com Abimeleque e depois estava com Aques. Porque tem outro momento na Bíblia que, salvo engano, Abimeleque era um sacerdote e passa para ele um armamento. Ele mente, pega esse armamento, fugindo também, gente. Tudo isso aconteceu diante das fugas de Davi. Se vocês tiverem interesse, é muito interessante mesmo ler ali o livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, que ali relatam as histórias de Davi. E assim, são aventuras. Você começa a ler e você tem a sensação de que você está numa série, assim, da TV mesmo. E você começa a ver um filme acontecendo.
sabe? Você não quer parar de ler, você já quer saber o que vai acontecer e é assustador. A sensação assim de pensar, nossa, isso aqui tá na Bíblia. Mas é porque a Bíblia, gente, ela foi feita para humanos mesmo. É para nós entender o que de fato nós estamos suscetíveis a passar também em nossas vidas, tá? Mas então, essa questão aqui, existe uma contradição ou um erro? Não existe. É porque Abimeleque também pode ser a menção de um título, como rei, né? Assim como a palavra faraó. E então aqui seria assim, ó, o rei Aques ou Abimeleque Aques, que significaria a mesma coisa. Pergunta 4. Se Deus determina e interfere em tudo, então quer dizer que eu posso ficar de braços cruzados, esperando o próximo movimento de Deus? Muita gente pensa assim, eu, por acaso, já pensei assim, ai Senhor, o que o Senhor quer para minha vida? Me fala, me revela, me mostra, e eu tô aqui esperando o Senhor falar. Ele não vai falar. Porque olha só, Deus, ele age no natural e no sobrenatural, como nós já vimos aqui hoje. E ele está interferindo na história. Ele é o Deus que te deu liberdade de ação. Deus, ele interfere no mundo, ele interfere na história. Ele não vai interferir especificamente na sua vida, ele interfere no mover da história. E a sua vida, ele te deu livre-arbítrio, ele te deu ação. Ele inclusive pede para você fazer oração, orar e colocar em ação. Então, ele te deu essa liberdade para você agir, para você ter essa responsabilidade moral. Ele está agindo e ele está no controle de tudo e de todos. Mas quem vai agir, quem vai tomar decisão é você na sua vida. Ele não vai andar por você. Ele, na verdade, já te deu as pernas, ele até abre os caminhos, ele até aplana os caminhos. Foi até o que eu falei em relação à nossa amiga lá do grupo Metanoiado, a Manu, né, que tá lá na Casa Digital. E eu falei assim, como Deus é bom, como Deus faz as coisas acontecerem. Mas ela agiu, ela colocou a cara à frente, ela estava buscando, ela estava estudando, ela estava servindo, ela agiu. Mas Deus agiu também, de forma que os pais dela já estavam aqui, que agora ela teve que viajar, mas o filho dela tinha com quem ficar, além de ficar com o esposo, os avós estão lá também para ajudar. Então assim, você agiu, mas Deus também agiu nessa história. Ele aplana os caminhos, ele tira os obstáculos do caminho, mas você tem que agir. Então nós somos livres para agir. E estas coisas estão relacionadas de uma maneira misteriosa. Muitas das vezes a gente não entende, vai além da nossa compreensão. O interferir de Deus e o nosso agir em ação. São coisas interligadas. A gente não entende. Quanto mais você faz, mais ele lhe concederá, mais lhe será dado. Nossa atitude, ela tem que ser extraordinária diante de Deus. Nós temos que ter essa atitude extraordinária de fazer sempre muito mais. E a conclusão do nosso estudo de hoje é: quem não crê no Deus que interfere na verdade, pensa como um ateu. Quem não crê no Deus que interfere na verdade, pensa como um ateu. Porque olha só, o que nós vimos é que tem gente que fala assim que Deus não está no controle. Gente, como não? Deus não está no controle específico da sua vida. Ele não te controla ao ponto de você fazer só o que ele quer. Ele te deu livre-arbítrio, mas ele está no controle da
história, ele está no controle do mundo. Então a Bíblia, ela nos convoca a crer nesse Deus vivo, que é aquele que tem poder e age de uma maneira extraordinária em nossas vidas. Então quem crê num Deus que é um mero criador, quem crê que Deus foi quem apenas criou todo mundo, nesse Deus distante, nesse Deus longe, que fez o mundo, deu corda e soltou esse monte de marionete, viajou. Inclusive eu achei interessante que o pastor Luiz Saião falou aqui, ó, quem crê que Deus fez o mundo, deu corda e viajou e saiu do mundo e se esqueceu, se você estiver achando que Deus fez o mundo e falou assim, agora vocês se viram aí, tá muito enganado. Com certeza estará como alguém, se você pensa dessa forma, você está como alguém que não crê em Deus. E se você não crê que Deus interfere no mundo, você tem uma postura tal como de um ateu. Cuide-se diante desta atitude indevida, porque Deus, ele interfere sim nas nossas vidas, através do seu mover na história. Nós não entendemos o seu agir, mas ele está interferindo sim, só que é uma união, é a sua ação e a ação de Deus em conjunto. Não existe essa ideia de que você é pelas suas mãos, é pelo seu poder, é pela sua força, porque nós somos limitados, imperfeitos e só somos fortalecidos em Cristo. É Ele que nos dá força para continuar caminhando, mas Ele nos dá força para continuar caminhando. Quem vai caminhar é você. Então é uma parceria, né? É uma parceria. É você e Deus em ação. Gente, esse foi nosso estudo de hoje. Amanhã nós iremos estudar. Não, amanhã nós não iremos estudar, né? Eu sempre confundo isso. Eu não estudo com vocês dia de sábado, nem dia de domingo, porque o esposo estava reclamando que eu não tinha folga. Aí amanhã, se possível, nós teremos mais um episódio do Titi House, que é tirando dúvidas com meu esposo, né, gente? Comecei a fazer essa série agora com vocês. Amanhã, vou ver se ele explica pra gente alguma coisa sobre o pecado, porque ontem o nosso estudo falou mais sobre o pecado e eu confesso que eu tive algumas dúvidas na hora de passar algumas explicações para vocês. E aí a gente vai comentar sobre isso amanhã, tá bom? Se não for amanhã, vai ser domingo, mas vai ser esse final de semana. Esse tira dúvidas. Até vou abrir uma caixinha de perguntas, se alguém quiser enviar alguma pergunta para ele estar tirando as dúvidas amanhã ou depois de amanhã, a gente vai estar respondendo essas perguntas. E esse foi o nosso estudo. Quando for na segunda-feira, nós vamos estudar Salmos 35 e 36, e o tema do Salmos 35 e 36 é: isso não vai ficar assim. Se você quer entender por que isso não vai ficar assim, você vai ter que assistir. Gente, então é isso. O que eu falei para vocês hoje? Preste atenção se teve alguma diferença no estudo de hoje. Vocês perceberam alguma diferença? Se perceberam, fala aí. E vamos falar sobre isso um pouquinho. Nós temos 4 minutos. Enquanto vocês falam aí, eu vou... No começo do estudo hoje eu falei assim, gente... eu vou sair daqui porque tá batendo muito sol. E aí fica difícil de ver o que vocês estão falando aqui nesse celular. Galera... Ai. Deixa eu ver aqui. Tararam, tam, tam. O que vocês disseram aqui?
Mas aonde eu vou, a dona Iraci hoje tá fazendo barulho. A senhora que trabalha aqui em casa. Aonde que eu vou, ela tá fazendo barulho. Deixa eu mudar de sala. Tô tentando fugir do barulho dela. Tá, deixa eu ver aqui. Pelos... Não vou responder perguntas de La Casa Digital aqui, não. Ai, Lore, que saudade de ouvir essa música. Essa música é bonita, né? Essa que a gente começou hoje. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Leide Maria. Nisso a nação é do Senhor. Que salmo lindo. Esse salmo é lindo mesmo. Bom dia, amém, glória a Deus. Roberto, bom dia. Aleluia, verdade, amém. Deus é onipotente, onipresente, onisciente e é tudo para Ele. Já é passado através da sua presciência. Nossa, mas o Ricardo, eu vou te falar, viu? Super. Olha que louco. O infinito tem início, mas não tem fim. O eterno sempre existiu, mas Deus é o Pai da eternidade. Ele gerou a eternidade. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu ao principado, está sobre o seu ombro, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro Deus, forte Pai da eternidade, príncipe da paz. O Ricardo disse. Altair diz, tem tudo a ver, concordo, o dedinho de Deus está em tudo e em todos. Deus te mostra a solução, mas não dá a solução. Uou, kkk. Não teve as perguntas? Não teve as perguntas hoje, gente? Ou foi não sei, ou Miriam, teve? Rolê na casa da tia Lores. Mostra a florzinha, Lores. Top, não teve as perguntas bíblicas, teve as perguntas hoje. A música é linda, sou apaixonada por ela, me ajudou muito. Gente, qual que foi a parada hoje? Eu recebi uma crítica de que eu estou falando muito... que eu tava falando parecendo crente, sabe? Assim, muito fervorosamente. Que eu tinha que falar mais calma. Foi isso que eu tentei mudar hoje. Falar mais calma. Eu acho que não vai dar tempo de mostrar a florzinha pra vocês. Vocês me falam aqui o que vocês acharam se eu falei mais calma mesmo. Deixa eu mostrar a florzinha. Coisa mais linda que tá, gente. Olha aqui. Ela abriu ontem. Olha só. Não, vocês não têm noção